Eu gostaria que você abrisse o primeiro texto em João, capítulo 19, verso 30. Também abrisse em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Ou só anotem aí, usem caneta e papel e coloquem, vão anotando algumas coisas. E Efésios 2:10. São 3 textos que falam do tema que eu gostaria de falar nessa noite, que é não morra na casca. Não morra na casca. E os 3 textos nos falam de pessoas, os 2 primeiros, que tiveram atitudes que nos ensinam muito. O primeiro é Jesus, que diz em João 19:30, está consumado. Na cruz do Calvário, ele vira para o Pai e diz, já terminei, está consumado. Tudo já foi preparado, tudo já foi feito. Eu já completei a minha missão, eu já fiz tudo que o Pai me ordenou a fazer. Em 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, Paulo diz assim no final da sua vida, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Paulo também tinha consciência de que ele não podia morrer na casca, ele tinha que dar o fruto a qual tinha sido plantado nessa terra. Em Efésios 2:10 ele nos fala a respeito do nosso chamado, de como nós devemos experimentar a grande missão de não morrer na casca. Ele diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Em outras palavras, nós somos colocados nesse mundo para uma missão e nós precisamos entender essa missão e nós precisamos dar o fruto a qual nós fomos semeados nesse mundo. O maior inimigo do homem não é o pecado. Jesus, na cruz do Calvário, resolveu o problema do pecado. O maior inimigo do homem não é Satanás. Jesus já resolveu e removeu o poder dele. O maior problema do ser humano, o seu problema, é a ignorância. Deus fala através de Oséias, capítulo 4, verso 6, o meu povo está morrendo por falta de conhecimento. Porque a ignorância nos impede de entender o plano de Deus para a nossa vida. E nos impede de ser o que Deus determinou para nós nessa vida. Tanto no hebraico como no grego, o conceito de ignorância tem raiz de uma palavra chamada trevas. Trevas. Na Bíblia, trevas tem conotação de ignorância, de não conhecimento, de não conhecermos o que está à nossa frente, o determinado para cada um de nós. Mas no mesmo termo grego e hebraico, a palavra conhecimento também é chamada de luz. Então, quando Paulo diz que nós somos removidos do império das trevas e colocadas no reino do Filho amado, em outro texto diz no reino da luz, nós entendemos que Deus quer que nós tenhamos uma remoção da ignorância para o conhecimento. Da ignorância da vida que nós levávamos, nós tínhamos, e agora fomos introduzidos e fomos levados ao conhecimento. O conhecimento e a verdade que Deus é Salvador, mas também é Senhor. O conhecimento de quem somos, do que nós somos projetados nesse mundo para realizar. Então, o príncipe das trevas, que é Satanás, tem como missão manter a gente ignorante. E Jesus é a luz do mundo, ele é a verdade. Satanás é o pai da mentira e quer nos levar à ignorância. Jesus é a luz do mundo, ele é a verdade. Então, a luz do mundo se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus veio com a sua luz trazer revelação. O livro do Apocalipse é revelação, é tirar o véu.
remover o véu. Deus está removendo o véu para que nós possamos entender a sua vontade, o seu desejo. Jesus é a fonte de revelação. Jesus é a verdade, é a luz, é a fonte da revelação. E Jesus é a verdade de todas as coisas, porque Ele revela todas as coisas. Então, cada ser humano foi criado por Deus para viver com um propósito e significado. Você está aqui para viver com um propósito e um significado. Você não foi criado para viver um sistema do mundo. Você não foi criado para viver o que o sistema do mundo disse e diz a seu respeito. O mundo jaz no maligno. O mundo já em trevas. O mundo é tenebroso. E Jesus disse por 2 vezes que ele não era deste mundo, ou do sistema desse mundo. Jesus nos ensinou, nos trouxe luz para nos ensinar como viver o céu na terra, de como viver a verdade sobre a mentira, de como viver o reino de Deus nesse mundo em trevas. Por isso ele diz que nós somos a luz do mundo, a luz do mundo. Nós temos a revelação da vontade de Deus. Então, se você não conhece o propósito pela qual você está aqui, você continuará na escuridão. E até que você não descubra o propósito pela qual foi criado, você nunca será livre e realizado. Deus quer que você seja livre e realizado. E só através da descoberta do propósito de Deus para a sua vida é que nós podemos ser livres e realizados. Enquanto isso não acontecer, você vai viver cansado, frustrado, desiludido, murmurando, descontente e deprimido. Então, nós precisamos responder algumas perguntas. E eu gostaria de falar sobre as 5 perguntas que nós precisamos responder. Se nós queremos descobrir o propósito de Deus para a nossa vida, nós precisamos descobrir essas 5 perguntas. Alguns chamam de as 5 perguntas mais poderosas da face da terra. Ela controla a vida de todo ser humano. Todo ser humano é controlado por essas 5 perguntas. Desde a roupa que se veste, do cabelo, como está cortado, como você cortou o seu cabelo hoje, é determinado por essas 5 perguntas. Desde a roupa que você veste, desde o que te ensinam na faculdade ou nas escolas, são controladas por essas 5 perguntas. As 5 perguntas controlam os amigos que você tem, os relacionamentos que você tem, eles controlam os negócios e eles controlam os crimes dessa cidade. Elas controlam, essas 5 perguntas fazem com que as pessoas se divorciem ou abusem de crianças, como nós ouvimos que nós teremos aqui no acampamento uma mensagem específica sobre isso. Então, essas 5 perguntas fazem com que as pessoas vivam. Então, essas 5 perguntas controlam as ações das pessoas, controlam as ações morais das pessoas. Enfim, ela controla tudo no ser humano. E todo ser humano procura a resposta para essas 5 perguntas, desde o morador de rua até o morador do apartamento mais caro do Brasil. Todos querem responder essas 5 perguntas. E essas perguntas são tão poderosas que levou Jesus a vir a esse mundo e agir como ele agiu. Essas perguntas são a causa dos comportamentos de todo ser humano. Elas motivam tudo o que você faz. E quais são as 5 perguntas? A primeira delas: quem eu sou? Quem eu sou? Parece uma pergunta simples, mas é uma pergunta forte. Muitas pessoas, por não saberem quem são outras pessoas.
elas falam como outras, elas vestem uma marca, elas falam de uma maneira a imitar pessoas, elas seguem pessoas nas redes sociais e tentam imitar essas pessoas. Por não saberem quem são, elas acabam vivendo um personagem, elas acabam vivendo uma outra pessoa, uma outra realidade. Então, nós imitamos outras pessoas porque não sabemos quem somos de fato. E isso tem definido a sexualidade de muita gente e tem definido o comportamento de muita gente. E essa pergunta é uma das mais sérias, porque elas nos levam a fazer coisas certas e tolices. Segunda pergunta: de onde eu vim? Essa pergunta não tem nada a ver com a sua descendência. Os professores tentam ensinar aos alunos que nós viemos de um lodo, nos tornamos um ser, uma salamandra, que se tornou um lagarto, depois de 6 milhões de anos se tornou um macaco, e depois de um tempo se tornou um homem. As pessoas não têm valor porque elas são animais. Aliás, somos salamandras com pernas, né? Isso determina o valor que nós damos às pessoas. E as pessoas não têm valor porque elas não sabem quem são. Ou elas não sabem de onde veio. De onde você veio, você pode fazer talvez um cálculo traçando as gerações e gerações, há uma mistura tão grande, tão forte, talvez no final da sua pesquisa você se dê conta que o seu descendente é um japonês. Então, da onde você veio? Até que você descubra da onde você veio, a sua vida não tem valor, porque o valor da vida vem da origem. O valor da vida vem da origem. De onde você veio? Terceira pergunta: por que você está aqui? E essa é uma pergunta dura, porque a maioria de nós não sabe responder, e a gente quer esconder das pessoas, e por não saberem, levante cedo, vão para o trabalho, se submetem a muitas coisas que não gostariam de se submeter, vão ao trabalho que detestam, fazem coisas que não gostariam de fazer, que odeiam, vão para casa, assistem o jornal da noite, que deprimem a noite, fazem exercícios, levantam cedo para fazer a mesma coisa durante 65 anos para homens, 62 para mulheres. Mais cedo, mais tarde, te mandam embora, você ganha uma cadeira, e isso se chama aposentadoria. Sofre, trabalha muito, para no final da sua vida tentar viver com aquilo que sobrou. Por que você está aqui? A maioria das pessoas não sabem por que estão aqui. Não sabem por que estão vivendo. E elas se ocupam muito para tentar responder essa pergunta. Fazemos coisas para tentar sufocar ou responder à pergunta: por que estou aqui? Até a religião é usada. Até a igreja, até o ministério é usado na tentativa de você fazer coisas para tentar dizer por que estou aqui? Então, temos medo, porque não sabemos responder direito a essa pergunta. Outra pergunta que frustra, quarta pergunta, ela é dividida em partes: o que eu posso fazer? O que você pode fazer? Qual é a sua verdadeira habilidade? Qual é o seu verdadeiro potencial? Você nasceu para realizar o quê? O que eu tenho dentro de mim realmente eu posso oferecer? Creio que muitos de nós sabem
estamos vivendo abaixo das habilidades que nós temos de fato. Os cientistas dizem que o homem usa 10% da sua capacidade mental. E os superdotados, os gênios, usam 12%. Então, você é quase um gênio. De fato, o que você faz de verdade? O que você pode fazer? Qual é a sua verdadeira habilidade? E a última pergunta: para onde estou indo? Essas são as 5 perguntas poderosas. Para onde estou indo? A maioria das pessoas está indo para a velhice. Qual é o seu destino? Qual é o seu senso de destinação? Qual é o seu senso? Você diz assim: eu cheguei até o fim e fiz o que eu deveria fazer. Como é que o senhor pode avaliar isso? Como é que você pode avaliar que você fez o que deveria ter feito? Como é que você pode falar ou saber que o que você fez no final da sua vida foi de fato o que você deveria ter feito? Então muitos não têm destino para a sua vida. Vivem apenas para se aposentar. Vivem e morrem frustrados. Você não nasceu para se aposentar. Você não nasceu para manter uma renda e pagar as suas contas. Você é mais importante do que pagar a luz, pagar a conta de água no fim da sua vida. E essas perguntas frustram a gente porque a gente tenta enganar a gente e as outras pessoas, dizendo que está tudo bem. Vivemos um círculo, andando para um lado para o outro, tentando agir ou tentar agradar as pessoas, dizendo que nós estamos fazendo a coisa certa. E por não sabermos responder essas perguntas, nós acabamos frustrados em grupos que conversam, discutem e que não nos ajuda a nada a realmente responder essas perguntas. Levá-lo ao seu destino. Você e eu, alguém já disse isso, não nascemos aqui para um teste. Nós estamos vivendo de fato. Não tem uma outra oportunidade. A vida não é um teste. A vida é o que nós estamos vivendo hoje. Alguém disse também que a maior tragédia não é a morte, mas a vida sem propósito. A tragédia final não é a morte, mas é viver sem propósito. É mais trágico estar vivo do que de não saber porquê. É mais trágico. Você está vivo, mas não sabe porquê. É mais trágico do que estar morto. É não conhecer a vida. Então, a maioria das pessoas, elas morrem sem de fato conhecer, estão ainda na escuridão, nessa área, sem conhecer a razão pela qual elas nasceram. Até mesmo dentro da igreja. As pessoas nascem de novo, mas não sabem por que elas estão aqui. Elas estão esperando o céu. Elas estão esperando Jesus voltar. Nós precisamos desejar a volta de Cristo, sim. Não é isso que eu estou dizendo. Mas entre a expectativa da volta de Cristo e a vida que você leva, há muito mais coisas. Então, não sabe por que nasceram e qual o seu verdadeiro potencial, qual é a sua verdadeira missão. Alguém já disse também que o cemitério é o lugar mais fértil, mais rico da face da terra, porque lá tem produtos que nunca foram produzidos, livros que nunca foram escritos, músicas que nunca foram feitas, lá tem experiências que nunca foram colocadas em prática. Do seu lado existe uma pessoa cheia, rica, abençoada, cheia de tesouros. Do seu lado, aí do seu lado,
Na parte de trás de você existem músicas que ninguém ouviu. Livros que crianças nunca leram. Então, Satanás está atrás da gente para tentar manter-nos na escuridão. Você foi chamado para morrer vazio. Fala isso para a pessoa do lado. Você foi chamado para morrer vazio. Eu amo o texto de Josué, capítulo 14, verso 12. Quando, aos 86 anos de idade, Caleb vira para Josué e diz: eu quero aquele monte. Entrando na terra prometida, aos 86 anos, com a sua espada na mão, ele aponta e diz: eu quero aquele monte. E ele vai e conquista aquele monte. Há muitos montes para serem conquistados. E a idade não é uma desculpa. Alguém já disse assim: não morra velho, morra vazio. Então você está nesse lugar, nessa terra, com um propósito. Deus te criou, Deus te deu uma nova identidade em Cristo. Essa nova identidade te fez ser filho de Deus, viver com propósito. Você é um cidadão do reino de Deus, você tem um novo rei, você tem uma nova lei, e você foi criado com propósito, e que te levará e levará outras pessoas a um outro destino. Você veio deixar aqui nessa terra algo para mim, para a pessoa do seu lado, e não foi as suas contas. Não deixe contas. Morra vazio. Há muitas coisas que Deus colocou na sua vida, no seu coração, na sua mente, que precisam ser realizadas. Precisam serem feitas. Não morra na casca. Morra vazio. Não morra cheio. Faça isso explodir. Faça isso vazar. Deus te deu dons, te deu talentos. E Ele quer que você use. Porque esses dons e talentos não pertencem a você. Não foram dados para que você desfrute. Foram dados para que a pessoa ao seu lado desfrute. Você precisa morrer vazio. Você precisa morrer sem nada dentro. De tudo que Deus colocou dentro de você. O que se chama as riquezas que estão no cemitério? Potencial. E a palavra potencial é habilidade escondida, armazenada, força que ainda não foi extraída, sucesso que ainda não foi utilizado. Nós precisamos dar o potencial, como Caleb: eu ainda quero aquele monte, aos 86 anos de idade. Jesus contou várias parábolas do reino a respeito de nós darmos, esvaziarmos. Ele contou, por exemplo, a parábola dos talentos. Foi a oportunidade de nós darmos todo o potencial que nós temos para multiplicar aquilo que Deus nos deu e abençoar outras pessoas. Quantas pessoas estão na zona de conforto e, por estarem na zona de conforto, estão numa zona inferior àquela que Deus projetou? Você precisa dar aquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Você precisa dar o que Deus colocou na sua vida. Então, rompa a casca. Rompa a casca. E não viva para si. Viva para Deus. E o que Deus quer é que você dê aquilo que Ele deu. Você está já idoso?
Deus tem livros dentro de você. Você está idoso, Deus tem sabedoria para que você reparta aqueles que estão começando. Uma geração ainda não recebeu aquilo que você tem para dar. E até que você use todo o seu potencial que ainda tem dentro de você, você não será realizado. E adiar aquilo que Deus te colocou é roubo. Você está roubando dos outros. Porque o que Deus colocou dentro de você não é para você, é para os outros. A vida cristã é dar. A vida cristã é você dar. É você repartir. Deus amou o mundo. O fundamento do amor é dar. E deu seu filho. Então, não morra na casca. Dê aquilo que Deus colocou dentro de você. Você tem um Deus onipotente. Oni é sempre todo, eternamente. Potente é poder, habilidade, força, energia. Então Ele é todo poderoso, todo força, toda habilidade, todo potencial. Ele é o nosso Deus. Cientistas dizem que já fizeram a contagem e foi parte ainda do que descobriram, de 500 milhões de galáxias. Isso estava dentro de Deus. Isso estava dentro de Deus. Deus continua sendo onipotente. Deus nos repartiu a imagem e semelhança dele. Nós não somos onipotentes, mas temos potencial para fazer muitas coisas, para gerar muitas coisas. E Ele deu a nós isso. Diz que o céu do Senhor, a terra deu aos filhos dos homens. Ele deu a nós o potencial. E a criação, a base da criação, em Gênesis capítulo 1, verso 11 e 12, fala que ele criou todas as coisas, e ele não cria mais todas as coisas, porque todas as coisas estão em potencial de semente. Deus não cria mais árvores, Deus tem sementes de árvores. E alguém já disse que uma semente é mais do que uma árvore, é uma floresta. E quando se mata uma semente, se mata uma floresta. Deus colocou dentro de nós habilidades, dons, capacidades para nós darmos. E quando o diabo cega, ele nos mantém nas trevas para que a gente não dê o potencial que Deus determinou para nós, nós não produzimos uma floresta. Muitas coisas não acontecem. Então, quando Deus resumiu a criação em sementes, Ele estava dizendo algo. Ele estava determinando um princípio. Ele estava escrevendo algo que nós precisamos entender. Há dentro de nós coisas que Deus quer que a gente faça. E por isso nós não podemos morrer na casca. Então, quando Deus olha para você, Ele não vê uma pessoa, Ele vê um destino para ela mesma e para a vida de outras pessoas. Ele vê quantas pessoas podem ser abençoadas. Nós estamos vendo em casa esses dias, falando sobre a discussão, quem inventou primeiro o avião, se foi o Santos Dumont, foi os irmãos Wright, né? E aí então a gente estava vendo essa disputa, e nós vemos como os irmãos Wright deram tudo, não casaram, não fizeram mais nada no seu projeto do avião, eles ficaram naquilo a vida toda, deram tudo, e eram cristãos os dois, e amavam a Jesus, e queriam produzir algo que a humanidade pudesse experimentar, pudesse ter, pudesse utilizar, que encurtaria distâncias. Quando nós usamos o potencial, pessoas são abençoadas, tremendamente abençoadas.
Então, e morra vazio. Não morra na casca. E eu estou terminando. Se o destino, a missão de Satanás é roubar, matar e destruir, ele, quando faz isso na nossa vida, nos mantendo cegos, ele está exatamente impossibilitando a bênção que nós seríamos para a vida de muitos. Deus te ama, mas também ama o que Ele colocou dentro de você. Então, Paulo diz assim, nós temos o tesouro em vasos de barro. Paulo está falando da luz de Jesus, que é a luz para tudo, tudo. Não é só luz para salvação, é para tudo. Ele nos dá conhecimento e capacidade para fazermos tudo. Então, só Deus sabe quem realmente você é. A pessoa do seu lado te olha e vê uma pessoa. Você mesmo se olha vendo outra pessoa. Mas só Deus sabe quem realmente você é. Deus olha para Moisés e vê nele o assassino Moisés, que matou um egípcio, e vê nesse camarada o cara que vai trazer as leis, os mandamentos. Só Deus pode ver em Moisés um cara que não quer conduzir ninguém, um cara que não quer fazer muita coisa e arruma 1000 desculpas, dele ser o condutor de quase 6 milhões de pessoas. Só Deus pode olhar para ele dessa forma. Só Deus pode olhar para a prostituta Raabe e ver nela a geração que vai trazer o Messias. Só Deus pode olhar um homem velho, já sem possibilidade de gerar filhos, e ver nele uma nação. Só Deus. Só Deus pode olhar um assassino em série, chamado Saulo, e ver nele mais da metade do Novo Testamento. Só Deus pode olhar para você e ver o quanto de potencial existe dentro de você para abençoar muitas pessoas. Então, não morra cheio, não morra na casca, morra vazio. Abra o seu coração. Abra a sua vida. Saia das trevas, porque Jesus já nos tirou das trevas. Mas saia das trevas e comece a olhar a luz. Comece a ver a luz, o conhecimento de Deus e tudo que Deus tem para a sua vida. Só assim nós seremos realizados. Realizados. Por isso o reino de Deus é paz. Só assim teremos paz. Está consumado. Só assim nós teremos justiça. Coloquei em ordem a minha vida. Coloquei em ordem o que estava faltando. Acabei minha carreira. Acabei a minha jornada. Guardei minha fé. Só assim podemos ser alegres, porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. Só assim a realização, porque a alegria é realização. Se sentir realizado. Só assim seremos realizados. Amém, queridos? Estou terminando por aqui. Vamos orar. Deus colocou dentro de você, na vida dessa pessoa que está ao seu lado, um potencial tremendo. Não morra cheio. Não morra cheio. Lá está o monte que eu quero. Há muitos montes nessa cidade, há áreas de influência nessa cidade, áreas em que você é fundamental nelas. Você é muito importante nelas.
você vai trazer destino para elas. Mas você, porque o onipotente habita em você. E a capacidade que Ele pode nos dar é muito grande. Se nós decidirmos, de fato, não morrer na casca, Deus pode muitas coisas através de nós. Amém, queridos? Vamos ficar em pé.